lugar, eu quero dizer que eu sofri muito para responder a pergunta que vocês me fizeram, que é: o uso não médico ou adulto crônico da planta pode prejudicar a cognição e a memória? Então vamos relembrar aqui alguns conceitos, muito embora eles não sejam consenso entre os diversos autores. Mas quem me ajudou a trazê-los foi a professora Luciana Surjus, que é uma pesquisadora da Unifesp e uma das coordenadoras do Observatório Farmacon, que é o Observatório do Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas, do qual eu também faço parte. Então, ela me ajudou aqui a clarificar para vocês hoje esses conceitos e a gente vai separar em dois. A gente vai separar no uso médico, que é aquele amparado por médicos, controlado por doses, pela qualidade do produto que é consumido. Geralmente o produto não é o cigarro. E o uso não médico, onde geralmente se utiliza um cigarro ou um vaporizador, sem uma dose definida, sem um acompanhamento médico e geralmente sem qualidade desse produto. A não ser que a pessoa utilize a planta que está sendo cultivada na sua casa ou tenha uma boa procedência da planta. Esse uso não médico, para o qual eu estou trazendo uns estudos hoje aqui, ele é conhecido também como uso recreativo, ou ainda como uso adulto. Inclusive, ambos podendo ser sinônimos, dependendo dos autores, ou então o termo adulto referindo-se àquele que envolve maturidade social e biológica. Então, vocês podem ver que, como sempre, são muitos termos, né? Mas antes de responder à pergunta, vamos aqui levantar alguns pontos sobre esses artigos que eu consultei. Primeiro, quanto à idade. Eles trazem se são adultos acima de 25 anos que fizeram o experimento, ou adolescentes entre 14 e 17 anos, ou jovens adultos entre 18 e 25 anos. Então, isso os artigos trazem. Quanto ao uso, é um uso ocasional ou é um uso pesado? Então, dependendo do autor, o uso pesado para eles é 2 vezes consumir um cigarro, 2 vezes por semana. Para outros tem que usar diariamente, para outros são várias vezes por semana. Né? Então, quer dizer, muitos artigos, inclusive, não trazem o que é esse uso pesado, qual é a frequência, enfim. Né? E quanto à concentração de THC nessa planta, né? Nessa droga vegetal usada para fazer o cigarro? Também não falam. Qual é a variedade da planta que foi usada nesse cigarro? Também não, esses artigos também não falam. E quanto à qualidade dessa droga vegetal, né, dessa planta? Ela tem contaminantes? Tem bactérias e fungos? Né? Tem adulterantes? Ou seja, tem outras coisas além da planta ali naquele cigarro? Né? Então lembra daquele episódio do guaco que eu falei? A planta aqui, ela está sendo consumida como uma droga vegetal. Né? Esses cigarros, eles são obtidos do comércio ilegal. E, portanto, o que tem lá dentro? Como que eu vou saber? Esses estudos também não falam. Então, é como se eu te perguntasse assim, como se eu perguntasse para você que está em casa agora, comer chocolate faz bem ou faz mal? Como é que você vai responder? Como é que você vai saber de que chocolate que a gente está falando? Do amargo? Do ao leite? Do branco? Em que condições esse chocolate foi produzido? Como que ele foi acondicionado? Ele está sendo vendido na rua ou na loja? E quem vai consumir? É diabético? Não é? Enfim, é complicado responder uma pergunta dessa. E mais do que isso, entre os estudos que eu não encontrei ensaios clínicos robustos. Né? É possível, eu pergunto para vocês, fazer um estudo duplo cego nesse caso? Como a gente poderia saber? Né? Nenhum dos dois pode saber quem está usando cigarro, nem o voluntário e nem o pesquisador. É possível? Né? Fica um pouco inviável fazer os estudos robustos nesse tema, desse jeito. Então, tudo isso que eu falei contribui para uma análise frágil, mas ainda assim eu vou mostrar aqui o que eu encontrei para vocês e eu espero que vocês gostem. Então, olhando para os adultos, né, quem tem mais de 25 anos, o uso não médico por eles, de forma eventual, não apresenta riscos pelos estudos que eu encontrei, podendo inclusive ser benéfico, dependendo do contexto de uso. Então, vou pegar aqui o estudo de um brasileiro da Unifesp, de 2022, publicado numa revista de psiquiatria, mostrando que essa pesquisa, envolvendo 6.620 brasileiros entre 18 e 60 anos, considerados adultos aqui pelos autores, né? Não mais que 25 anos, mas de 18 a 60,
Desses, 17% são usuários ocasionais, ou seja, aqueles que afirmam usar a planta ocasionalmente, se o ambiente for favorável e se ela estiver disponível. 64,6% é usuário habitual, ou seja, aqueles que relatam usar a planta com frequência, mas não percebem problemas relacionados ao seu uso. E 7,7% desses usuários eles são disfuncionais, ou seja, são aqueles que relatam uso frequente da planta e percebem sim problemas relacionados ao uso. E, enquanto isso, temos 785 adultos que eram não usuários para fazer o controle ali. E olha que interessante, os scores mais altos de qualidade de vida foram encontrados nos usuários habituais, seguidos dos ocasionais, enquanto os disfuncionais e os não usuários apresentaram scores piores. Medidas subjetivas de bem-estar foram mais altas entre os habituais e ocasionais em relação aos não usuários. Os disfuncionais foram os mais afetados no bem-estar. E, finalmente, então, entre os disfuncionais, observou-se, de modo mais prevalente, pior qualidade de vida, sintomas de depressão e ansiedade, enquanto que os não usuários reportaram mais sintomas de depressão e ansiedade e pior qualidade de vida quando comparados aos usuários ocasionais e habituais. Logo, por esse artigo, vimos que o uso não médico, ocasional e habitual por adultos não é nocivo e pode trazer, inclusive, benefícios. Mas e quando não são adultos? Então, os artigos que eu consultei daqui em diante consideram adolescentes entre 14 e 17 anos, jovens adultos entre 18 e 25 anos. E a maior parte dos estudos que eu encontrei mostram riscos nesse uso nessas faixas etárias. Isto porque o cérebro continua se desenvolvendo até pelo menos os 25 anos. E sabemos que o sistema endocannabinoide está envolvido em outros e regula outros sistemas, incluindo a regulação de humor e cognição. Funções executivas, habilidades de organizar pensamentos, planejar e executar planos, né? Já que esses são pré-requisitos para que se possa ser um ser humano funcional, né? Nessa nossa sociedade que precisa ser funcional. E precisa, né? E também já sabemos que a planta e o THC particularmente desregula esses processos nesse cérebro em formação. Então, tendo entendido que a questão é complexa, ou seja, não será uma análise simples a que eu vou fazer aqui, mas vamos olhar para alguns artigos muito importantes. Então, os 3 próximos estudos que eu vou mostrar revelaram que o consumo da planta, especialmente em não adultos, ou seja, jovens até 25 anos, está associado a deficiências em processos cognitivos. Agora, também vamos olhar para as características desses estudos. Eles focam principalmente no uso pesado da planta. São estudos do tipo transversal, ou seja, não são robustos, uma vez que não conseguem estabelecer se uma determinada variável influencia diretamente outra. E também o desenho desses estudos considera usuários e não usuários. O ideal seria o quê? Que a mesma pessoa fosse avaliada antes e depois de um uso pesado. É claro que a gente sabe que isso é inviável, mas esse seria o ideal para ser um estudo mais robusto, né? Então, o artigo número 1, que eu quero apresentar, de 2022, os autores consultaram 10 meta-análises envolvendo 43.761 adolescentes e adultos. Eles oferecem dados sobre os efeitos agudos do consumo da planta na função neurocognitiva, trazendo déficits de pequenos a moderados em vários domínios cognitivos, sendo mais severos quando o uso é crônico, eles não falam o que é esse uso crônico, e entre os jovens. O artigo 2 de 2016 apresenta 20 usuários e 23 não usuários, jovens adultos entre 18 e 25 anos. Eles observaram que o uso da planta está associado a uma atividade neural exagerada durante a tomada de decisões que envolvem informações sociais. E que isso ocorre pela ativação do núcleo caudado. Mas o que significa essa ativação? Né? Poderia se achar algo favorável. Ah, se está ativando, é bom, né? Na verdade, não. Trata-se de um mecanismo de compensação para os efeitos
indesejáveis neurológicos causados pela planta e que são decorrentes dessa menor ativação de outras áreas do cérebro. Então, na verdade, né, essa ativação ela é muito mais um funcionamento acelerado e desregulado dos neurônios para compensar perdas de funcionamento em outras áreas. Ou seja, essa ativação ela não é favorável. Então, veremos outros estudos com essas ativações também, que também não são favoráveis. Então, um outro artigo de 2016 mostra 20 usuários e 20 não usuários, jovens adultos entre 18 e 25 anos. De novo, aqui os pesquisadores observaram diferentes ativações das sub-regiões do estriado, que são áreas envolvidas na formação de memórias. Eu estou aqui mostrando para vocês algumas neuroimagens para que vocês possam ter uma ideia, né, de como que esses estudos eles foram conduzidos. Eu espero que esteja dando para entender minimamente. Bom, mas até o momento, o que a gente sabe é que a memória é um dos processos afetados pela planta, principalmente nessas faixas etárias, mais consistentemente relatados nos estudos científicos. Por isso, eu vou apresentar para vocês agora um quarto artigo mostrando, na verdade já é quinto, né? Mostrando o comprometimento da memória em adolescentes de 14 a 17 anos. Ele foi publicado em 2013 em uma revista muito importante, que é a Psychopharmacology. Então, os pesquisadores, eles recrutaram 45 usuários, né, que usavam a planta, então, pelo menos 4 vezes por semana, uso pesado, e pelo menos há 6 meses. E 48 não usuários da planta. De todos os 15 testes que avaliaram questões de comportamento e questões cognitivas, foi observado que a memória de curto prazo e o aumento da impulsividade foram associados ao uso da planta. Agora, outros 3 estudos que comparam usuários da planta com não usuários encontraram mudanças significativas na atividade de regiões frontais durante tarefas em Beck. E nós sabemos que essas regiões frontais do cérebro, elas estão associadas a questões de cognição. Enquanto também nós sabemos que essa tarefa de Embeck é um dos instrumentos mais utilizados internacionalmente para avaliação da memória de trabalho, que é um tipo de memória de curto prazo, muito embora alguns autores digam que elas são sinônimos, esses dois conceitos, né? Bom, e essa tarefa ela consiste em fazer o voluntário lembrar de imagens e sons durante o teste. Então, esse artigo que eu estou apresentando na tela de 2010, ele avaliou 10 usuários entre 19 e 21 anos, jovens adultos, e 14 não usuários na mesma faixa etária. E eles observaram mudanças significativas na ativação dessas regiões frontais, afetando a memória de trabalho visoespacial. Né? Acabamos de explicar sobre essas ativações. Aí um outro estudo de 2018 avaliou adultos, 23 usuários e 23 não usuários. Observou-se maiores ativações cerebrais nos usuários, de novo, e agora entre adultos. E, por fim, um artigo de 2021 avaliou jovens adultos entre 19 e 21 anos, sendo 10 usuários e 14 não usuários. E, de novo, observou-se o quê? Um aumento de ativação nos lobos temporais esquerdo e direito e no córtex frontal superior direito, nos usuários da planta, incluindo alteração da conectividade funcional entre essas áreas. Por outro lado, também encontrei 2 estudos com adultos jovens de 18 a 25 anos, e aqui é importante salientar que esses 2 estudos foram desenvolvidos pelo mesmo grupo de pesquisa, né? Aonde eles não relataram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo usuário e o grupo não usuário. Então, no primeiro estudo, de 2013, foram avaliados jovens adultos entre 18 e 25 anos, 32 usuários pesados e 41 não usuários, foram submetidos a uma tarefa de memória de trabalho em Beck durante a captura de imagens de ressonância magnética, antes
e depois de 6 meses de acompanhamento. E nenhuma diferença estatística foi observada entre os grupos. No segundo estudo, de 2013, também, o objetivo desse estudo longitudinal, de neuroimagem também, de 3 anos e não 6 meses como o outro, né, foi investigar a relação entre o uso de substâncias, por exemplo, álcool, cannabis, nicotina, drogas psicotrópicas ilegais, e o funcionamento da memória de trabalho ao longo do tempo nos usuários da planta, que no caso era de uso pesado, e comparando com os controles e os não usuários. Então, eram jovens adultos entre 18 e 25 anos, 23 usuários, 26 não usuários, que realizaram a tarefa de memória de trabalho em Beck, usando neuroimagem também, no início do estudo e após 3 anos. E os resultados sugerem que níveis moderados a elevados de consumo da planta nicotina, né, da cannabis, ou de nicotina, ou de álcool e substâncias psicotrópicas ilegais, não alteram a funcionalidade da rede de memória de trabalho. Então a gente fica aí, né, com esses dados. E finalmente acaba de sair agora, em 2025, uma revisão cujo título é Consumo de cannabis em adolescentes, 2 pontos. É seguro, certo? Então, para além das questões sobre cognição e memória, que é o foco hoje nosso aqui, eles concluem que as consequências adversas do uso da planta nos adolescentes incluem depressão, psicose, suicídios, bem como impactos negativos no funcionamento geral, cognição e desempenho educacional. Bem, então agora vamos fazer uma conclusão aqui, né? Em virtude de todos esses pontos que eu levantei, podemos concluir que existem muitos limites para esses estudos, conforme eu apontei no início desse episódio, mas uma coisa fica clara, né? O uso médico não é seguro quando utilizado por adolescentes entre 14 e 17 anos e jovens adultos até 25 anos. Sobretudo os que fazem o uso pesado da planta e ainda mais sem controle de qualidade dessa droga vegetal, como nós já explicamos no episódio do guaco, né? As complicações que elas podem ter. E quando também o uso é disfuncional, ou seja, quando os usuários relatam uso frequente da planta e que percebem problemas relacionados ao uso, inclusive quando são adultos. Então, nesse contexto, não são seguros, podendo gerar problemas de déficit de cognição e desordens, inclusive, neuropsiquiátricas. Mas também podemos concluir que são seguros esses usos não médicos quando utilizados por adultos, de forma ocasional ou habitual, como eu falei lá no começo, podendo ser, inclusive, benéfico, dependendo do contexto de uso. Então, assim, por mais que tenha dado muito trabalho apresentar esse episódio para vocês e que seja longo, eu espero que tenha clarificado e que agora vocês consigam ter uma boa ideia, baseada em todos esses estudos, se, afinal de contas, esse uso não médico, ele pode ser favorável ou não, dependendo da pessoa envolvida. Eu espero vocês aqui para o próximo episódio.